Oi, galerinha linda! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Todo mundo animado para estudar matemática? Então, vamos lá! Olha só, acompanhem aqui. O que nós vamos estudar? Olha lá, aprender o quê? A multiplicação de número decimal por 10, por 100 e por 1000. Vamos lá? Vamos se aventurar? Então, olha só. Aprendemos já, né, que a multiplicação de um número natural por outro decimal, né, nós efetuamos a multiplicação normalmente, não é verdade? É feita essa multiplicação e aí no finalzinho nós contamos a quantidade de casinhas, né, decimais que nós temos ali em relação ali a depois da vírgula e depois lá no finalzinho nós fazemos esse posicionamento. Então a multiplicaçãozinha, ela é normal, faz toda a multiplicação. No final, você verifica aquele número decimal, quantas casinhas que ele tem depois da vírgula, para você ir lá e posicionar ela no lugar certinho e pronto, né? Não tem, né, tanta dificuldade assim, não é verdade? Olha lá. E aí, você sabia, né, que, né, há operações que não precisaremos fazer contas? Sabia disso? Que a gente consegue apenas movimentando a vírgula encontrar o resultado? O que você acha? E a gente pode até utilizar isso no nosso cálculo mental. A gente pode aprender isso e mentalmente a gente conseguir visualizar esse resultado, tá bom? Olha só, veja aqui comigo, né? Então, olha lá, veja lá, vamos relembrar um pouquinho. Contamos as casas decimais do número decimal, tá? Na hora da gente posicionar a vírgula, tá bom? Para não esquecer. E deixamos a resposta com a mesma quantidade, tá vendo? Olha lá. Então, eu tenho 2,75 vezes 4. Faça essa multiplicação, né? 4 vezes 5, que é 25, né? 4 vezes 5, que é 20, né? E professora, 4 vezes 5 é 20, 4 vezes 7, que é 28, mais 2 a gente tem ali, que é 30, 4 vezes 2, que é 8, aí a gente soma mais 3, que é 11, não é? Então, a gente fez essa multiplicação. Aí, a gente identifica a quantidade de casinhas decimais, claro, no número decimal. Tem duas, não é? Então, a gente vem aqui e deixa a mesma quantidade. Então, a gente tem que voltar quantas? Uma, duas. Então, fica duas casinhas também. Então, essa quantidade do resultado, ela depende, sim, da quantidade de casinhas decimais que a gente tem depois da vírgula. Tá joia? Não esqueça, hein, na hora de posicionar, tá bom? Então, vamos observar um pouquinho aqui comigo? Olha só. Observe as operações abaixo, né? Todos os números foram multiplicados por 10. Olha só que legal, hein? Há, né, um padrão quando isso acontece, quando a gente está sempre multiplicando ali por 10, né? Qual será que é esse padrão? Veja aqui comigo, olha só. Se a gente fizer ali, ó, 10 vezes 1,256, olha lá o que acontece com o resultado, tá vendo? Eu tenho 12,56. Perceba, preste bastante atenção no movimento da vírgula, tá vendo? Que ele estava ali, ó, entre o 1 e o 2, e ele ficou entre o 2 e o 5, tá vendo? Olha lá. Então, o que aconteceu com essa vírgula? Ela se deslocou, não se deslocou uma vez? Se deslocou, né? Agora aqui, se a gente observar, de novo, 10 vezes 36,87. O que acontece com a vírgula? Ela estava entre o 6 e o 8, agora ela está entre o 8 e o 7. Tá vendo? Ela teve um deslocamento. E isso vai acontecendo. Toda vez que a gente vai multiplicando por 10, olha só, mais um exemplo aqui. 10 vezes 0,0012. Observe onde que a vírgula está. Multipliquei por 10, então ela estava ali, ó, entre os dois zeros, né? Aí, depois, perceba que um zerozinho não está mais aqui, porque ela se deslocou para os outros, né? Outros dois zeros ali. Então, a gente tem 0,012, tá? Agora aqui, olha só o que vai acontecer. 10 vezes 1,005. Essa vírgula também vai se deslocar. Então, olha lá, vai ficar entre, né? Ela estava entre o 1 e o 0, vai ficar entre o 0 e o 0, se deslocando uma vez também. E isso acontece sempre, tá? Olha de novo aqui, 10 vezes 123,62. Então, eu tenho lá, né? A vírgula está entre o 3 e o 6, agora ela ficou lá entre o 6 e o 2. Então, o que aconteceu? Tem um padrão que vem acontecendo. Conseguiu identificar esse padrão? Esse deslocamento da vírgula? Olha só, né?
Então, olha lá, veja bem, você percebeu que todos os números se deslocaram, né? Que se deslocaram ali no caso, a vírgula, né? Uma casinha para a direita, em todos os números que foram feitas essa multiplicação por 10? Olha aqui de vermelhinho agora, olha só. Esse 10 está multiplicando o númerozinho ali. Perceba que a vírgula está entre 1 e 2. O que aconteceu? Ela se deslocou uma vez para a direita. Por que uma vez? Porque estamos multiplicando por 10. E o 10 tem 0. Então, quer dizer que eu vou deslocar essa vírgula uma vez para a direita. Isso sempre acontece? Sempre acontece. Toda vez que você multiplica por 10, você vai lá e desloca a vírgulazinha, pouca vírgulazinha, né? Para a direita. E a gente consegue ter o resultado. Não precisa ficar montando aquelas contas, né, para resolver. Claro, né, tá acostumado a montar a conta, também pode fazer, mas dá para treinar fazer assim. Isso acaba virando parte aí do dia a dia também, tá bom? E ajuda bastante, né, na hora de fazer os cálculos, tá bom? Então isso sempre acontece. Tá? Olha lá, mais um aqui, 10 vezes 36,87. Olha lá o que aconteceu com a vírgulazinha, ó. Ela estava ali entre o 6 e o 8. Se eu deslocar ela para a direita, ela fica entre o 8 e o 7. Tá bom? E isso vai sempre acontecendo, tá bom? Tá jóia? Beleza? Então tá bom. Isso sempre acontece, como eu falei. Toda vez, né, que você multiplicar por 10, basta deslocar a vírgula para a direita, né? Em qualquer caso, tá bom? Então tá jóia, hein? Aí, vamos praticar um pouquinho? O que vocês acham? Olha só. Então, o Manuel tem 10 netos e quer comprar um caderno, né? E uma lapiseira para cada um deles, tá bom? O caderno custa R$ 9,32 ali centavos, né? E a lapiseira custa R$ 6,35. Quanto o Manuel irá gastar para presentear seus 10 netinhos? Olha lá. Então, ó, tenta ler novamente, né? Observe e veja ali o que você precisa calcular, tá bom? Então, a prof vai dar aquele tempinho para vocês. Eu já retomo aqui para ver, né, quanto ali, né, que esse vô vai ter que gastar para presentear esses netinhos, tá bom?
E aí, gente, quanto que deu? Ai, tô curiosa, hein? Vamos ver quanto é que ele gastou? Então, vamos lá comigo, olha só. Então, olha aqui, veja bem. Então, olha lá. Primeiramente, né, nós podemos ali, o que nós podemos fazer? Calcular o gasto, né, com um caderno e com uma lapiseira, né? Como se fosse comprar um caderno e uma lapiseira. E depois, nós podemos fazer essa multiplicação por 10, né? Porque serão 10 netos, né? Então, vamos ver quanto que iria gastar se fosse para um só. Então, seria R$ 9,32 mais R$ 6,35. Quando a gente está somando números decimais, né, vírgulazinha embaixo de vírgula, não esqueça, né? E soma lá, 2 mais 5, 7, né? 3 mais 3 é 6, 6, né? 6 mais 9 ali é 15. Então, deu R$ 15,67 para um netinho, né? Mas são 10, né? Então, vamos multiplicar por 10. Perceba que agora, o que a gente pode fazer? Multiplicando por 10, nós só deslocamos a vírgula para a direita. Então, R$ 15,67, eu tenho que a vírgula está entre o 5 e o 6. Se eu deslocar para a direita, ela vai ficar entre o 6 e o 7, não é? Olha só, tá? Então, quanto que vai ser gasto? R$ 156,70, deslocando essa vírgulazinha para a direita. Por que uma vez? Porque a gente está multiplicando por 10, o 10 tem um zerinho, tá bom? Né? Tá bom? E como relacionar esse número com dinheiro, né? Dinheiro sempre tem o quê? Duas casas decimais que a gente utiliza usualmente, não é? Quando a gente vai no mercado, quando a gente vai comprar qualquer coisa, não é duas casinhas decimais que são utilizadas? É isso aí, tá bom? Então tá jóia. Agora aqui, olha só, observe aqui comigo. Esses números são iguais? Por quê? Por que será? Vocês acham que eles são iguais? Olha lá. São sim, né? Por causa da equivalência ali de frações que a gente tem. Olha só aqui comigo, observe essa equivalência. A gente tem ali 156,7. Se a gente transformar isso numa fração, a gente tem lá 1.567 sobre 10, né? Que é uma divisão, né? Divididos por 10. Tá? E agora, se a gente fizer isso com outro número, olha só o que acontece. A gente tem lá, esse 156,70, a gente, né, pega todo esse número que tem ali, né, tira a vírgula, fica 15.670, mas eu tenho duas casinhas decimais, então é sobre 100. Quando é uma casinha decimal, é sobre 10, é um zerinho. Quando é duas, é sobre 100. Tá bom? Aí, quando a gente simplifica, lembra lá quando a gente pode simplificar? A gente pode cortar esse zerinho, né? E vai sobrar o quê? Olha lá, 1.567 sobre 10, que eles são iguais, é a mesma coisa, viu só? Ah, é isso mesmo. Então, tem que verificar isso, tá? Então, é a mesma coisa, 156,7 com 156,70, tá joia? Então, tá bom, né? E aí, olha lá, verificando isso aqui com a professora, olha só. Podemos, né, primeiramente, nesse caso aqui, né, deixa eu só verificar aqui com vocês, ó, hora de praticar, né? Podemos, primeiramente, calcular o gasto do caderno e depois da lapiseira. Então, concluindo, né, o que a gente fez? A gente calculou para um neto, depois a gente multiplicou por 10 e chegamos lá que ele gastou um total de 156,70. Tá joia? Belezinha? Ah, então tá bom. Então, observe aqui com a professora novamente. Esse padrão, ele vai acontecendo, ele vai se repetindo quando a gente multiplicar por 100, por 1.000, por 10.000, e isso vai sempre acontecendo. Olha aqui, agora, quando a gente multiplica por 100, o que vai acontecer? Nós vamos deslocar essa vírgula duas vezes para a direita. Então, ele está lá entre o 1 e o 2, se eu deslocar uma vez, fica entre o 2 e o 5, e se eu multiplicar outra vez, né, se eu deslocar outra vez, fica entre o 5 e o 6. Tá vendo lá? Olha só. Então, eu desloquei duas vezes. Aqui, 100 vezes 36,87. Desloquei uma, desloquei duas. Tá vendo? Então, ele ficou lá depois do 7. Então, não ficou vírgula nenhuma. E isso vai sempre acontecendo, tá bom? Se é por 100, é duas virgulazinhas. Tá joia? Beleza? Então, aqui a gente tem um outro padrão. Quando a gente multiplica por 100, eu desloco a vírgula duas vezes, tá bom? A mesma ideia do 10, só que agora o 100 é duas vezes, é dois zerinhos, tá bom? Olha lá, observando aqui com a professora, só para identificar isso, ó, 100 vezes ali, né? Que a gente está multiplicando por 1,256, então eu pulo duas casinhas, uma, duas, e chego lá entre o 5 e o 6. Tá joia? Belezinha?
Então, a vírgula é sempre deslocada 2 vezes, não esqueça, hein? Tá joia? Então, olha lá. E quando a gente faz isso por 1000, é a mesma ideia, só que agora eu vou deslocar ela quantas vezes? Quantos zero que tem? Tem 3, não tem? Então, eu desloco 3 vezes, tá? Então, tá aqui entre o 1 e o 2, eu vou deslocar 1, 2, 3. Então, fica lá entre o 6 e o 2, tá? E isso vai sempre acontecendo, a gente vai sempre fazendo essa movimentação. Mais um exemplozinho, o 1000 e o vezes 36,87. Vou deslocar, né? Quantas vezes? 3. 1, 2, opa, e a terceira não tem? O que a gente faz? Completa com 0, tá bom? Sempre quando passa a quantidade lá de vírgulas, a gente vai completando com 0, tá joia? Então, tá bom, né? Então, a vírgula se desloca 3 vezes para a direita quando é por 1000, tá bom? E se fosse por 10.000, daria também? Sim, daí ia ser 4 vezes, é sempre a quantidade de zeros, tá joia? Então, tá bom. Então, olha lá. Na multiplicação que a gente tem ali, né, de um número decimal, como a gente viu, quando é 10, a gente desloca a vírgula uma casa. Quando é 100, 2 casas. E quando é 1000, 3 casinhas. Tá joia? Beleza? Ah, então tá bom, hein? Vamos aprender a deslocar essa vírgula aí. Então, vamos aplicar um pouquinho isso agora? Olha lá. Na compra a prazo, qual é o valor total da televisão? Então, veja aqui comigo. A TV em 10 vezes, olha só, de R$ 235,50, sem acréscimo. Então, quanto será que vai custar essa TV? Vou dar um tempinho para vocês aí tentarem fazer esse cálculo. Tenta só deslocar a vírgula, tá bom? Eu já volto aqui para a gente fazer a correção. E aí, galerinha, conseguiram? Ah, só deslocando a vírgula, hein? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso? Olha só. Então, o que a gente vai ter que fazer, né?
A gente vai ter que fazer uma conta, não é verdade? Uma continha. Se ali a compra vai ser feita a prazo, é em 10 vezes de parcelas, né? São parcelas de R$ 235,50. Então, eu estou multiplicando por 10. Né? Quantas vezes que eu vou deslocar essa vírgulazinha para a direita? Quantas vezes que eu vou pular essa vírgulazinha para a direita, né? Então, eu estou aqui, né, entre os 5 e os 5, ela vai pular. Ela vai lá puladinha, eu vou deslocar ela, tá? E ela vai ficar, então, 2.355. Então, essa TV terá o custo ali, né? Vai ser pago por ela dos R$ 2.000 ali, 355, tá bom? Belezinha? Só, não precisa nem montar conta, viu? Só que é só movimentar a vírgula? Ah, então bora treinar aí, né? Legal fazer assim, né? Então tá bom. E que tal? Olha só. Você aí já jogou Matific? Já teve acesso a essa plataforma? Ela é muito bacana, ela tem vários jogos bem divertidos, tá bom? Então, quem não acessou ainda, vai lá, acessa www.matific.com.br, tá bom? E acesse com o seu usuário, com o seu @escola, tá bom? Entrando lá, você consegue clicar utilizando o @escola e vai jogando, conseguindo ver vários jogos. E também não esqueça de pedir para o seu professor atribuir o jogo para você ter acesso a ele, tá bom? Belezinha? Não esqueça, hein? Senão você não vai conseguir acessar o mesmo jogo que nós iremos fazer agora. Bora lá explorar esse jogo? E aí, gente, olha só. Então, aqui, quando a gente abre esse jogo, ele tem algumas multiplicações, tá? Como essa daqui, olha só. 1.000, né? Vezes 0,118, tá? Então, aí, utilizando aquela técnica, né, de deslocar a vírgulazinha para a direita, o que que a gente pode fazer? O 1.000, ele tem 3 zerinhos, né? E onde que está posicionada ali a nossa vírgula? Tá entre o 0 e o 1. Então, nós vamos movimentar ela 1, né, 2, 3 vezes. Então, ela vai ficar aqui, ó, depois do 8, né? Então, nós podemos abrir aqui, clicando nesse tecladinho. Então, nós vamos ter que vai ficar 118, né? Olha só. Vamos ver se é isso? Olha lá. Opa, ela já foi para a próxima, né? Então, é isso aí. Vou fechar aqui de novo para a gente ter essa visualização, tá? E aí, olha aqui, né? Quando aparece esse verdinho aqui, quer dizer o quê? Que a gente acertou, tá bom? Caso apareça um xizinho, vermelhinho ali, né? Quer dizer que a gente, né, não teve sucesso na resposta, tá bom? Agora aqui, 0,84 vezes 100, olha lá. Então, eu tenho ali a vírgula, está entre o 0 e o 8, olha só. Então, eu vou ter que deslocar ela quantas vezes? O 100 tem quantos zeros? Tem 2, não é? Então, eu vou deslocar 1, 2 para a direita. Então, nós vamos ter aqui 84. Olha lá. Vamos ver se é isso? Vamos dar um prontinho? Opa! Tá acertadinho, ó. Tá vendo que aqui percorreu mais um verdinho, tá? E isso a gente vai fazendo. Agora por 10. Tá? Se o 10 tem um 0, eu vou deslocar a vírgula apenas uma vez. Então, ela está entre o 0 e o 4, movimentando para a direita, ela vai ficar depois do 4. Então, nós vamos ter ali o 4. Isso mesmo, olha só. Será que está certinho? Vamos ver se é isso? Opa, isso mesmo, tá? E isso vai acontecendo, a gente vai multiplicando, né? Olha lá. Vamos supor que a gente coloque ali, por exemplo, um resultado errado, né? Vamos colocar, olha aqui, ó, por exemplo, o 0, né, temos 2 zeros. Se a gente multiplicar ali, a gente vai ter que deslocar a vírgula 2 vezes. Vou deslocar uma só, como se fosse por 10, olha. Então, ficaria 14, né? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui, tem a vírgula também, ó. 14, se eu colocar 14,8, ele não vai dar certo, né? Porque, olha só, a gente deslocou a vírgula apenas uma vez. Olha lá o que vai acontecer. Ih, ó, tá vendo que o jogo nem continua? Ó, dá uma tremidinha ali e não continua. Então, tem alguma coisa errada, né?
Então, aí a gente pode apagar isso, né? E colocar lá novamente ali, né? Então, ele ficaria, como eu vou deslocar 2 vezes, ele vai ficar depois do 4, depois do 8, né? Para a direita ali. E dá um prontinho aqui, ó. Pronto! E ele vai seguindo essa sequência, tá bom? Mais uma vez para fechar aqui, gente, olha só. Então, eu tenho 5,978 vezes 10. Vou deslocar a vírgula apenas uma vez. Então, eu tenho ali o 5, o 9 e a vírgula vai vir depois do 9 e seguindo ali para o 78, tá bom? Dando um prontinho aqui. Isso aí tá certinho, belezinha? Então, agora nós vamos voltar lá para nossa tela no slide, tá bom? E continue jogando aí. E aí, galerinha, gostaram? Conseguiram jogar? Espero que sim, hein? Caso não tenham conseguido acessar o jogo, não esqueçam, fala lá com o seu professor para ele atribuir esse joguinho para vocês. Aí vocês conseguem ter acesso e conseguir participar jogando também, tá joia? Então tá bom, né? Foi bem divertido, né? Não é verdade? É bom que muda um pouquinho as nossas aulas e fica um pouquinho mais descontraído, né? Olha só, então, o que nós estudamos hoje, né? Aprendemos aí como realizar multiplicação, né, de um número decimal por 10, por 100 e por 1000. Verificamos que essa quantidade de zeros é a quantidade, né, de vezes que a gente vai deslocar a vírgula, não é verdade? Então, na multiplicação, né, de um número decimal por 10, deslocamos a vírgula uma casinha à direita. Por 100, deslocamos a vírgula 2 casas para a direita. E por 1000, deslocamos a vírgula 3 casinhas para a direita. Tá joia? Não esqueçam e lembre que isso facilita bastante lá nos cálculos, tá bom? Então, um abraço bem apertado da Prof e até mais!